povo de Deus, aqui quem fala é Rafael, Ministério Arca da Vida. 2022, estamos começando agora uma nova programação, né, como é que se diz, um novo formato, né, que nós vamos fazer esse ano, de um make-off, um bate-papo informal, né, um bate-papo com homens de Deus, homens realmente da palavra de Deus, né. Estaremos fazendo aí uma programação intensa, né, e hoje estamos aqui estreando com o nosso pastor Edson Rocha, da Paróquia do Avivamento, né, que tem muita coisa para falar conosco, né. Pastor, eu queria primeiramente lhe fazer uma pergunta. Como é que começou esse seu chamado? Como é que o senhor começou aqui com essa igreja? Como tudo começou? Na realidade, eu fui fazer o cursilho, né? E além do cursilho, eu tive um encontro pessoal com o meu Senhor. O cursilho da Igreja Episcopal Carismática. Eu fui fazer o cursilho no Paulo Garcia, lá em Moreno. Tive um encontro pessoal com Cristo e, a partir de então, né, comecei a participar das decúrias e logo em seguida eu entrei no seminário episcopal. Depois de 3 anos me formei e logo em seguida fui ordenado pastor. Mas vamos supor, esse cursilho o senhor fez em que ano? Eu fiz no ano de 2001. Certo. Então, 2001 para 2022 são 21 anos. 20 anos de conversão. Na época que o senhor fez o cursilho, assim, o senhor já frequentava a igreja? O senhor imaginava que o senhor ia chegar aonde o senhor chegou hoje? Está chegando? De maneira nenhuma. Eu era totalmente avesso à igreja, né? E fui para o cursilho convidado por Dom Paulo, né? Ele ligou para mim, me convidou para fazer esse cursilho. Eu fui contra a minha vontade, né? Mas terminei indo e para grata surpresa foi maravilhoso aquele cursilho e foi um divisor de águas. Que bom. E assim, aí conta essa trajetória. Quando o senhor recebeu o chamado, aí agora disse assim, não, agora eu vou fazer o CETEC, vou fazer o seminário, eu vou agora, como é que se diz, comer a palavra de Cristo, eu vou estudar a Bíblia. Como é que foi isso? Assim? Qual foi esse sentimento? Na realidade, eu fui convidado, né, por Dom Alexandre Ximenes, né, que era o reitor do seminário na época, e eu já participava dos cursilhos, já estava frequentando a igreja, e ele me convidou para ir para o seminário. Eu disse, eu não tenho condição de ir para o seminário, porque eu jamais pensei em ser pastor, né? E um certo dia, eu liguei para Dom Ximenes, já fazia um mês que o seminário tinha começado, e eu perguntei para ele se estava de pé aquela proposta que ele tinha me feito de fazer o seminário. E ele disse, vá lá e procure a secretária e se matricule, né? E procure rever todas as aulas que você perdeu. E me matriculei, né? Terminei com 3 anos. Depois de 2 anos eu fui ordenado lá em Israel, lá em Jerusalém, ao lado do sepulcro de Cristo. Que coisa linda. Foi que a igreja ela faz uma viagem, né, todo ano. Né? Faz discussão, né? Na verdade, geralmente eles fazem uma discussão de ano em ano, 2 anos. Assim, nesse ano eu tinha terminado, fazia 2 anos de seminário, no ano 2007. Aí Dom Paulo, ele fez o convite para que eu pudesse ir com ele nessa excursão até Jerusalém, conhecer Israel. E ali, no caso, eu fui ordenado no Jardim de Arimateia, ao lado do sepulcro de Cristo, onde está escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou. Agora, sim, qual foi... Pastor, eu estou insistindo nisso, que é um sentimento ímpar. Né? Como é que foi o seu sentimento? O que o senhor sentiu na hora? O senhor sentiu a presença do Espírito Santo? Como é que foi isso? Na realidade, você quando está naquele local ali, um lugar santo, né? Um lugar sabendo que o meu Senhor, ele foi colocado ali naquele sepulcro, né? E ao 3º dia ele ressuscitou. É extremamente emocionante, porque você ser ordenado naquele local, né? Eu me senti, sei lá, o mais privilegiado dos homens em ter sido ordenado naquele lugar. Ou seja, dinheiro no mundo não pagaria
aquele momento que eu vivi. Foi o momento mais feliz da minha vida. Ótimo. Agora vamos ver um pouquinho o passado dele, né? Vamos lá. Antes do senhor se ordenar pastor, antes do senhor receber esse chamado, o senhor trabalhava com o quê? Fazia o quê? Como é que era a sua rotina de vida? Se o senhor fumava, bebia? Como é que era isso? Eu não fumava, nunca bebi, né? Eu, pelo contrário, eu era um cara muito centrado, mas era avesso à palavra de Deus, né? Eu sou militar de carreira, né? Trabalhei durante 30 anos na Força Aérea como mecânico de avião. Terminei, para você ter uma ideia, quando eu comecei o seminário, eu ainda estava na vida militar, né? Eu passei ainda 12 anos na vida militar após ser ordenado. Então, no ano de 2013 é que eu fui para a reserva, né? 2013 eu fui para a reserva, depois que estava 12 anos já, né? Basicamente convertido a Cristo. Então, eu deixei a vida militar e hoje eu trabalho e vivo para servir aos meus irmãos. Oh, coisa boa. Agora me conta a história dessa igreja. Como é que começou? Como é que o senhor sentiu, de repente, um chamado? O que aconteceu? Quando eu voltei da ordenação em Israel, né, Dom Paulo ele me chamou e disse: filho, procure um lugar onde você possa montar e instalar, no caso, uma igreja onde você vai abençoar vidas, né? Aqui em Cajueiro, que fica a Paróquia do Avivamento, esse local aqui eu já estava fazendo um trabalho missionário num grupo familiar. Então o que acontece? Eu vinha toda segunda-feira, basicamente, trazer a palavra aqui numa residência onde outras vizinhos frequentavam essa residência. E o que acontece? Quando eu recebi essa determinação do Dom Paulo para abrir a igreja, eu falei com um grupo familiar e nós recebemos todo o apoio desse grupo familiar. E no ano de 2008, né, basicamente 2008, nós implantamos essa igreja aqui. 2008, implantamos essa igreja no dia 13 de novembro de 2008. Bom, aqui anteriormente era o quê? Aqui era uma padaria. Era uma padaria. Esse local estava fechado fazia mais ou menos uns 7 a 8 anos. Esse local aqui, os donos, né, os proprietários, são portugueses. Então, eu consegui pegar o endereço da imobiliária, fui lá, aloquei o local. Esse tempo todo aqui, no caso, a gente teve que fazer uma reforma nele geral. Inclusive, esse altar aqui, nós tiramos quase 15 caçambas de barro, né, de aterro, porque os fornos aqui eram paredes enormes, dobradas. Então, assim, a gente teve que desmontar tudo aqui e fizemos, no caso, construímos aqui e reformamos esse local. Já fazem 13 anos que nós estamos aqui. Ótimo. Quantos lugares hoje? Nós temos aqui em torno de 200 lugares. 200 lugares. O horário dos cultos? Os cultos aqui, no geral, é quinta-feira, né, culto carismático, às quintas-feiras, de 19h30 até as 21h30. E aos domingos nós celebramos o culto aqui de 18 horas, terminando às 20 horas. Quando surgiu e da onde surgiu a Grande Chamada? Esse lugar para que o senhor trabalha, né? É um trabalho, pessoal, muito, muito espetacular, é maravilhoso, né? É um local que você acolhe pessoas com problemas com drogas, com álcool, né? E o pastor Edson vem fazendo esse trabalho de uma forma muito, muito séria. E assim, como é que surgiu essa ideia? Quando Dom Paulo, eu estava ainda tinha terminado o seminário, e eu recebi uma ligação do Dom Paulo, eu lembro que eram umas 13h30 da tarde. Ele disse: filho, eu tenho uma missão para você. E quando ele falou comigo que tem uma missão para você, eu quero que você seja o capelão do ministério chamado GAC, né? Grupo de Alcoólatra Carismático, que funciona na Catedral da Santíssima Trindade até hoje. E ali eu fui ser capelão. O primeiro ministério meu foi ser capelão do GAC, Grupo de Alcoólatra Carismático. E aquele grupo, né, eu comecei a receber instruções com relação
o que é ser um dependente químico, né? E eu não sabia por que eu estava naquele ministério, porque eu nunca bebi, nunca fumei, né? E Deus me deu uma revelação tremenda, né? Eu tive 3 tios meus que morreram de alcoolismo, né? Eu perdi uma tia e madrinha minha que morreu com alcoolismo, não pude nem sequer trazer palavra nenhuma para ela, de salvação. E 2 tios meus, por parte de pai, que morreram também de alcoolismo. E Deus disse, você está nesse ministério para que você possa fazer por outras pessoas aquilo que você não conseguiu fazer pelos seus parentes. E esse ministério agora, no dia 5 de abril, né, chama-se Correntes do Bem, né, onde está lá em Paudalho, a Granja Chamar. Esse ministério Correntes do Bem ele vai completar 15 anos agora, no dia 5 de abril. Boa. Vamos divulgar ele melhor. Bom, situação mundial atual, Covid, né, agora Omicron. Sabemos que as igrejas, como outros estabelecimentos, elas têm a sua questão de ter o afastamento, né, álcool em gel e tal, máscara. Como é que hoje o senhor vê isso? Como é que se diz? As pessoas estão bem adaptadas, as suas ovelhas estão bem adaptadas a isso? O senhor teve uma evasão ou as pessoas continuam frequentando de uma forma mais, sei lá, um fluxo menor ou agora está na normalidade? No início foi realmente algo, sabe, completamente complicado, porque a gente começava o culto, as determinações eram não só afastamento, mas todos aqueles cuidados, né, pela vigilância sanitária, e a gente tinha que cumprir as regras, né? Horários do culto nós tivemos que adaptar, né? Distanciamento, nós tivemos que diminuir a quantidade de cadeiras, tivemos que fazer, no caso, rodízio de pessoas para vir para o culto, porque não dava para vir todo mundo. Então, nesse período de 2 anos, basicamente, né, foi muito complicado para a gente, principalmente porque eu tive Covid, né? Eu fui acometido de Covid e a minha história não foi muito... Vamos chegar lá. Não foi muito fácil, não. Então, assim, baseado nessa história que o senhor teve, eu queria muito que o senhor dissesse como é que foi a sua experiência com essa doença, né? Eu fiquei sabendo que o senhor ficou 40 dias internado, né? Na UTI. E qual foi o chamado? Né? O senhor comentou comigo que o senhor realmente teve um encontro com Deus, com Cristo, e eu queria que o senhor relatasse aqui para a gente como é que foi essa experiência. Antes de contar essa história, eu vou só dizer com relação à evasão da igreja. As pessoas ficaram com muito medo mesmo, e se retraíram, né? Porque o próprio pastor da igreja estava internado, então assim, eu tive muito, assim, a evasão, muitas pessoas deixaram de vir para o culto, mas pelo medo de pegar Covid e realmente se internar, né? Sim. E foi muito difícil para a gente esse período, né? Bem, nessa igreja a gente não começa nada sem antes orar, tá certo? E eu queria fazer uma oração agora para a gente começar. Amém. Pai, eu queria te agradecer por esse momento, te pedir que tu possa ser conosco, fazendo teu querer a tua vontade nesse lugar, que teu nome seja exaltado, que teu nome seja glorificado, que, Senhor, que todas as coisas que estejam acontecendo aqui seja por louvor da tua glória. Me usa para que outras pessoas possam ver, Pai, o que tu fizeste na minha vida. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós dizemos amém. Amém. Glória a Deus. Rafael, tudo começou dessa forma, né? Eu estava aqui, trabalhando, cuidando, não faltava nenhum culto, né? E quando de repente, no dia 17 de abril, eu estava tossindo. 17 de abril, 17 de abril de 2021, né? Vai fazer um ano agora, em abril desse ano, 2022. Eu tive, no caso, que ir para o hospital da aeronáutica, né? Porque eu estava tossindo. E foi contra a minha vontade, eu não queria ir, né? Minha esposa, meu filho me levou. E quando eu chego lá, a médica disse, e que eu posso lhe ajudar? Eu fiz, e nada. Ela fez, o que é que o senhor tem? Eu fiz, nada. Ela disse, então vamos fazer alguns exames. Aí ela colocou o oxímetro no meu dedo, e quando ela fez a parte da medição do oxímetro, né,
a minha saturação estava 82. Ela disse, o senhor não está sentindo nada? Eu fiz, não. E ela disse para mim, olha, eu vou precisar fazer alguns exames no senhor, porque sua saturação, a quantidade de oxigênio no seu sangue está muito baixa. E ela foi fazer um exame chamado gasimetria, né? E eu fui submeter esse exame de gasimetria, uma agulha enorme, e o enfermeiro colocou aqui, fez um exame, e passou quase 1 hora para sair o resultado. Quando veio o resultado do exame, a médica já tinha passado plantão e assumiu o médico. Ele chegou para mim e fez assim, seu Edson, eu tenho um diagnóstico para o senhor, que o senhor vai ter que se internar. Eu fiz, eu me internar? Não, mas eu estou bem, nem tossindo, nem cansado eu estou. Ele fez, seu Edson, o nível de oxigênio do senhor está muito baixo no sangue. O senhor vai precisar se internar. Eu fiz, não, me dê o formulário aí que eu quero assinar, que eu quero ir embora, eu quero não tirar a responsabilidade de vocês. Ele disse, seu Edson, se o senhor passar por aquela porta ali, o senhor pode ter um infarto, um ataque cardíaco fulminante, e detalhe, isso não pode ser responsabilidade para o senhor. Aí minha esposa e meu filho disse, vamos, fique no hospital. Não, eu fiz, não, contra a minha vontade. E quando o médico disse, na vera, né, como a gente diz, né, seriamente, ele disse, você vai ter que se internar. Curto e grosso. Curto e grosso. Eu comecei a chorar, né, eu vi que caiu a ficha. Eu comecei a chorar e fui lá, começaram a me colocar num local lá, num quarto lá, e eu me internei no 17 de abril, às 7h30 da noite. Passei a noite toda, né, no quarto. Quando foi 7 horas da manhã, eu fui acordado por 2 médicos que me levantaram e disseram assim, olha, o senhor vai ter que ir nós vamos ter que levar o senhor para a UTI. Eu fiz, como é que é UTI? Eu nem cansado eu estou. Ele fez, seu Edson, sua saturação caiu de 82 para 78. O senhor pode ter um ataque fulminante do coração aqui no quarto. E a gente não tem como reanimar o senhor, porque aqui não temos os equipamentos adequados para isso. Eu comecei a chorar, e foi quando eu disse, eu não vou, e fiquei relutando para não ir para a UTI. Foi quando chamaram, no caso, o médico-chefe do plantão, Tenente Carajás, eu ainda lembro o nome dele. Ele veio e disse, seu Edson, o senhor vai precisar se internar, seu Edson, na UTI. Vocês vão ter que levar o senhor para a UTI, porque o senhor aqui está correndo risco de vida. Até então, eu achava que é o seguinte, meu quadro não era grave, né? E eu fui, né? Antes de eu sair do quarto, eu disse, eu não quero ir. Ele disse exatamente assim, seu Edson, nós somos anjos de Deus aqui na terra para cuidar do senhor. Eu comecei a chorar pelas palavras que o médico disse para mim. E a enfermeira-chefe, nessa hora, minha esposa tinha chegado no quarto, a enfermeira-chefe chegou para mim e fez assim, não é o senhor que é pastor, né? Eu fiz, sou. Ela fez, a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer às autoridades impostas por Deus nessa terra. E hoje nós somos autoridades sobre a sua vida. O senhor vai ter que ir para a UTI. Eu comecei a chorar, ela me abraçou. Eu com Covid, ela me abraçou e disse, o senhor não está só, nós vamos estar com o senhor. E eu comecei a chorar ali, né? E foi uma cena triste porque começaram a tirar tudo de mim, né? A aliança, relógio. E você começa a colocar uma espécie de roupa em você, um roupão em você, deita você numa máquina e leva você para a UTI. E ali eu fiquei impressionado que foi 7 horas, no caso. Eu estava 7 horas, 7h30 da noite, me internando, 7 horas da manhã, eu estava indo para a UTI, em menos de 12 horas. E eu, quando chego na UTI lá, é uma área chamada semi-intensiva, me colocaram uma máscara, né, que tinha uma espécie de bolsa aqui embaixo. E eu fiquei eu comecei a colocar essa máscara às 8 horas da manhã. Quando foi 1h30 da tarde, a médica chega para mim e fala assim, seu Edson, isso já na semi-intensiva, ela disse, o senhor não teve melhora nenhuma na sua saturação. Vamos ter que colocar uma máscara VNI. O senhor tem problema com claustrofobia? Eu fiz, não, porque eu viajava muito, então não tem problema nenhum. Então vamos ter que colocar uma máscara chamada VNI. É uma máscara sufocante, ela fecha todo o rosto, né? E apertaram. E ali, no caso, eu fiquei de 2 e pouca da tarde até as 11 horas da noite com essa máscara. E nada mudou. Minha saturação estava 78. Quando foi mais ou menos umas 11 horas da noite, a médica fala para mim, faz o seguinte, seu Edson, nós vamos fazer uma chamada de vídeo para o senhor.
e para sua família. E nós vamos colocar aqui, eu quero que o senhor não fique assim exaltado e tal, porque nós vamos fazer essa chamada de vídeo. Eu não sabia que essa chamada de vídeo seria, no caso, algo, né, para falar com a minha família, porque logo em seguida eles iam me entubar, né? E o que acontece? Às 11h30 da noite, eu conversei com a minha esposa, meus 2 filhos, e o que aconteceu logo em seguida? Desligaram a chamada de vídeo, e após essa chamada de vídeo eu não vi mais nada. Eles me entubaram no dia 19, né? Já era dia 19, né? Que era madrugada do dia 19. Me entubaram no dia 19 de abril, né? Eu passei 20 dias entubado e bloqueado. O que acontece? Nesses 20 dias entubado e bloqueado, eu fiquei em coma, né? Em coma induzido. Eu fiquei não só respirando pelos aparelhos, mas também fiquei com todos os meus músculos bloqueados. Por isso chama-se entubado e bloqueado. Então, você fica basicamente imóvel, morto, né? Quem respira por você é a máquina. E ali... Mas só assim, só interpreto, só também fez a traqueostomia? Não, mas isso foi depois, né? Estou fazendo por parte. Aí, nesses 20 dias eu fiquei entubado e bloqueado, só que eles ficaram me implonando e colocando na parte normal, né? Colocavam de bruços, que é a parte pronado, e me colocava na parte... E toda vez que ele me colocava pronado, eu melhorava, né, a minha saturação. Quando eles me colocavam de novo com o peitoral para cima, eu piorava. E eu passei 20 dias dessa forma. No 20º dia, porque o médico falou que só podia ficar, falou para minha esposa que uma pessoa só pode ficar no máximo 20 dias entubado e bloqueado, né, para que não tenha complicações, eles me esturbaram no dia 8 de maio. No dia 8 de maio eu fui esturbado, né? Tiraram, no caso, eu da máquina, e eu voltei, no caso, a estar respirando por conta própria. E ali, né, eu comecei aos poucos, só que a minha saturação continuava ainda muito baixa. Foi quando, no segundo dia, né, da esturbação, no dia 10 de maio, eu tive uma parada cardíaca, né? Eu tive uma parada cardíaca basicamente às 7h30, 8 horas da manhã, na passagem de plantão. Meu coração parou por 6 minutos. Né? 6 minutos eu fiquei sem oxigênio no cérebro, eu fiquei sem o abombeamento de sangue para o corpo, e os médicos todos correram para cima de mim para me reanimar. Foram 6 minutos de caos, né? E quando o coração voltou a bater, eles me entubaram de novo. Né? Me entubaram pela segunda vez. Eu fiquei 3 dias entubado, mas 3 dias entubado. Foi quando o médico resolveu fazer a traqueostomia, né? Que é tirar o tubo da boca e fazer uma incisão aqui no pescoço para colocar o tubo no pescoço. No 3º dia, que eu estava com a traqueostomia já feita, a minha saturação saiu de 82, foi para 92. Aliás, foi de 84, não, de 78 foi para 92. Então eu tive uma melhora muito boa, né? Então assim, passei mais 3 dias na UTI, foi quando minha saturação voltou para 95, e ali, no caso, o médico resolveu me dar alta, né, no dia 22 de maio de 2021. Eu me internei no dia 17, no dia 22 de maio eu recebi alta da UTI, né, e fui para o quarto. Certo. Passei mais 8 dias no quarto, mais 6 dias no quarto, que completou exatamente 40 dias no deserto. Né? Essa é a parte clínica, né? Após eu estar no hospital, recebi alta no dia 28 de maio, voltei para casa sem andar, né? Basicamente tinha perdido 20 quilos, né? E completamente fora do contexto daquilo que realmente eu era quando eu entrei, né? Ou seja, vendo o senhor hoje, o senhor é um milagre. Com certeza, um milagre. Agora eu queria que o senhor contasse com detalhes a experiência que o senhor teve num momento muito ímpar. Pelo que eu entendi que nós conversamos, né, que o senhor teve essa parada cardíaca e tal, e o senhor teve um momento com o Espírito Santo e um momento com Deus. Como é que foi isso? Essa é a parte clínica. Eu
falei para vocês agora, né? Agora, a parte mais linda do que aconteceu lá comigo foi justamente esse encontro, né? E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que nesses 20 primeiros dias que eu estava entubado, né? Deus falou muito comigo, né? E o que acontece? A primeira coisa que ele falou para mim foi algo que ninguém quer ouvir, né? E ele disse para mim: ou tu me amas, ou tu me deixas. Se Deus e eu não titubeei quando ele falou: ou tu me amas, ou tu me deixas. E eu sabia que era ele. Por incrível que pareça, a voz dele, sabe, é inconfundível, porque ela vai dentro de você. E eu disse: mas Deus, eu que saio de casa às 6:30 da manhã e gasto meu tempo até 11:30 da noite pregando a tua palavra, cuidando de vidas, cuidando de todos os dias, inclusive sábado e domingo. Ele fez: eu pensei que você investia tempo em mim. Aí eu comecei a chorar. Ele disse: eu pensei que você investia tempo em mim, mas é o que você está falando, você está gastando tempo. Eu não quero o seu serviço, eu quero você. Eu queria falar para vocês que estão vendo esse vídeo, para você que é pastor, para você que é líder de ministério, para você que está na igreja. Muitas vezes nós achamos que estamos no centro da vontade de Deus, mas na realidade o centro da vontade de Deus é eu e é você. Deus não quer o nosso serviço. Deus não quer, sabe, que nós possamos gastar tempo. Pelo contrário, Deus quer que nós possamos investir tempo nele. E ele disse para mim assim, sabe, Rafael, ele falou assim: você lembra aquela passagem que diz assim: Senhor, deixa eu te seguir? E ele falou para mim: muitos querem me seguir, Edson Rocha, mas querem me seguir do jeito deles, inclusive você. Inclusive você. Porque você estava achando que você estava fazendo a coisa correta, mas não está. E ele disse: nessa passagem bíblica, o que você mais vê são pessoas querendo me seguir, mas da maneira incorreta, né? E se você pega a passagem, você vai ver que é o seguinte: um fala: Senhor, deixa primeiro ir ter com meu pai, porque no Velho Testamento, né, o filho mais velho, ele só podia sair de casa para ir viver a vida dele depois que o pai viesse a falecer. Para poder ele sair de casa e viver a vida dele. Outra coisa importante é o outro falar: deixa eu ir primeiro me despedir da minha família. E ele é bem simples. Ele diz assim: aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno. Então, o que é que nós temos que ver e entender nessa situação? É que Deus começou a falar de uma forma muito direta para mim. E eu fiquei, sabe, meio que paralisado, decepcionado. A palavra foi essa, decepcionado. Porque tudo que eu vivi, tudo que eu estava vivendo com ele. E ele disse para mim assim: de quantos carros você precisa? Eu fiz: de um. E por que você tem mais de um e continua querendo comprar outros? Eu fiz: mas Senhor, eu quero me justificar, o meu coração não está nos carros. Ele fez assim: mas o seu coração não está nos carros, mas quando você demanda tempo, que você é mecânico, para trabalhar neles, você tira o tempo precioso para comigo. Qual é o tempo que você tem e tem reservado para mim? Só eu e você e eu. E ali eu fiquei mais uma vez completamente sem palavras para dizer para ele. E ele começa a falar de uma forma mais direta. Ele diz assim: o que é que minha palavra diz? Não ajunteis tesouro nessa terra, que a traça vem e corrói, né? O ladrão vem e rouba, né? Então, por que você quer juntar? Por que você quer juntar riqueza na terra? Porque você não vai levar nada do que você tem, você vai levar o que você é. E mais ainda, ele começa a falar para mim o seguinte: qual é o momento que você separa para estar comigo? E eu ali fiquei
de uma forma, sabe, muito decepcionada comigo mesmo. E ele me coloca uma taça e uma jarra. E ele me mostra aquela imagem. Ele diz: o que é que a taça na mão e a jarra na outra. Ele diz: o que é que você está vendo? Eu estou vendo uma taça e uma jarra com água. Ele diz: fica observando. E eu comecei a observar aquela jarra descendo água no copo. E quando ela começa a descer e começa a transbordar, ele disse: o que é que você está vendo? Eu estou vendo a água transbordando da taça. Ele fez: é assim que eu quero você. É assim que eu quero você. Eu quero você transbordando de mim. De você tem que fluir rios de águas vivas. E o que é que está acontecendo? Você, por não ter tempo para mim, por você não ter tempo para sua família, por você não ter tempo para você, você está fazendo as coisas no automático, mecanicamente. Eu não quero isso. Eu não te chamei para isso. Eu não te chamei pelo nome para que você faça dessa forma. E ali eu fiquei calado. Ele chega para mim e diz assim: aonde é que você estava no dia 15 de abril? Eu estava na minha igreja, no culto carismático, pregando. Ele fez: qual foi a passagem que você pregou? E eu disse: Jó capítulo 42, versículo do 1 a 6. Ele fez: o que é que diz essa passagem? E eu coloquei aqui para que vocês pudessem só ver. Não, mas diga, essa eu faço questão. Agora, Então, para você que está nos assistindo, você ter esse entendimento do que efetivamente é um homem de Deus, é a experiência com Deus e com o Espírito Santo. Pastor, só queria completar, quando eu vi o seu depoimento, quando nós conversamos, eu falei: rapaz, são experiências que você, por intermédio dessa palavra aqui, você pode ter essa experiência hoje e você pode transformar a sua vida por um homem de Deus que está aqui. Diga lá, meu pastor. Jó capítulo 42, versículo 1 a 6 diz assim: então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Tu me perguntasse como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou um homem tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ali ele me deu essa palavra e disse: você pregou essa palavra, você se lembra do título do sermão que você pregou? Meu filho, eu lembro. Deserto, eu estava pregando sobre a vida de Jó. Deserto não é lugar de morte, é lugar onde Deus leva o seu filho para falar para ele que ele é Deus. Ele fez: você sabe aonde você está? Você lembra do que você dizia na sua igreja quando você pregava? Eu fiz assim: como assim, Deus? Você lembra que você disse que não faltaria nenhum culto a não ser que você tivesse numa UTI? Nossa. Você lembra quando você dizia isso para a sua igreja, para a sua congregação, que você não faltaria nenhum culto porque você era alguém que dava valor tal, e você só faltaria se tivesse uma UTI? Eu trouxe você, ele disse assim para mim, eu trouxe você para uma UTI, porque foi a única coisa e a única maneira de eu fazer você parar para me ouvir. Porque antes você me conhecia de ouvir falar, mas eu quero que você me veja, eu quero que seus olhos me vejam, e eu quero que você entenda uma coisa: eu não trouxe você aqui para a morte, eu trouxe você aqui para dizer para você que a partir de hoje você não vai me conhecer de ouvir falar, você vai ter essa experiência pessoal comigo. E ali naquele momento ali eu comecei a chorar copiosamente, chorei muito,
E chegou um momento que Deus me leva para uma cena inusitada, o casamento do meu filho, Caio. Ele ia casar no dia 6 de novembro de 2021. Nós estávamos em abril, eu internado em abril, basicamente agora em maio, né, que eu estou na UTI, maio. E ali Deus me leva para a cena do casamento, meu filho dançando a valsa nupcial com a noiva dele. Tá eu, minha esposa, meu outro filho. E de repente acaba a valsa nupcial e todo mundo começa a se transportar para o salão onde tinha as comidas e bebidas lá naquele local. E eu disse, Conceição, me leva para ir. Caio, me leva para ir. Eu fiquei aqui, Eric, me leva para ir. E eu fiquei lá naquele salão, chorando copiosamente, ninguém me ouvia, ninguém falava comigo. E uma voz aqui atrás de mim disse, era para ser assim. Eu vou te devolver para que você faça da forma correta agora. E ali, sabe, Rafael, naquele exato momento ali, eu pude perceber, não mais um Deus de ouvir falar, porque muitos de nós, pastores, amigos, que estão ouvindo essa mensagem, líderes de ministérios, muitos de nós pregamos a palavra, às vezes até, oramos, operando até milagres de Deus. Mas eu quero falar para vocês uma coisa. Muitas vezes a gente ouve falar de Deus, mas não tem uma experiência pessoal. E eu glorifico o nome dele porque eu tive essa experiência pessoal com ele. No dia 6 de novembro, depois de 6 meses saindo da UTI, eu celebrei o casamento do meu filho. Eu participei da cerimônia como celebrante. Eu pude concretizar o sonho do meu filho, que era casar ele. Dizer para você que, quando você falou com relação às pessoas ficarem a evasão da igreja, as pessoas da minha igreja, como muitas pessoas, achavam que eu ia morrer. A única pessoa que Deus falou, e ela foi firme e forte, que segurou toda a barra, principalmente da minha casa, dos meus filhos, foi a minha esposa. Deus falou para ela e revelou para ela que a minha doença não era para a morte, e sim para a vida. E ao sair do hospital, eu passei 3 meses fazendo fisioterapia, para a honra e glória do Senhor, Rafael. Eu estou aqui, sem nenhuma sequela, porque quando Deus faz um milagre, Ele opera de uma forma maravilhosa. Eu não fiquei com nenhum tipo de sequela, nem renal, nem no coração, nem nos rins, nenhum tipo de sequela, nem mesmo psicológico, porque a Covid ela traz muitas pessoas que ficaram com depressão. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui para dizer para você, vale a pena crer num Deus que cura, num Deus que transforma, num Deus que restaura e num Deus que liberta. Amém. Pessoal, muito obrigado, pastor. É uma honra estar aqui na sua igreja, estar aqui do seu lado. Eu precisava ter esse momento com o Senhor para mostrar para o nosso pessoal o que é ser um homem de Deus, o que é ter fé em Deus, no Espírito Santo e no Evangelho. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Pessoal, eu tive que me recompor, depoimento do pastor Edson Rocha, depoimento lindo. Vem melhor coisa aí, vem muita coisa boa aí pra gente. Agora, importante, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Dê uma clicada no sininho, tá? Se inscreva, para você acompanhar não só esse momento, como vários outros que vão acontecer no decorrer do ano. E eu aguardo você aqui no nosso canal do YouTube e no Instagram. No Instagram é @Ministério Arca da Vida, Você se inscreve lá, acessa aqui o nosso site, o nosso Instagram e lembrando, sempre honrem a sua igreja. O Ministério Arca da Vida, ele veio de um sonho, de uma vontade do Espírito Santo para com a minha vida, para unir as pontas.
Tá joia? Muito obrigado e até mais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você quer receber o milagre? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja.